Ok. O formulário é referente à aula passada, né? Temos, se eu não me engano, 4 ou 5 questões. E deixa eu puxar ele aqui. Beleza. O Josué está chegando aí, André também. Só um minutinho. Beleza. Então vamos lá. Então eu já deixei aqui no jeito, né? Deixei o multímetro aqui no jeito, que nós vamos utilizar ele hoje, né? Deixei os componentes aqui do lado também, os transistores também, né? E depois nós vamos concluir o slide dos transistores, já está aqui do lado também, para a gente poder mexer com o multímetro, ok? Só que a princípio, antes, nós vamos concluir esse formulário, né? Da aula passada. Não vamos deixar acumular, não. Então, sem demora, vamos para a primeira questão aí, né? Nós temos a primeira questão, o transistor é a evolução tecnológica de qual componente abaixo? Então, o transistor, ele é um componente eletrônico, né, que nós estudamos na aula passada. É um componente cuja a função é justamente acionar cargas elétricas, né, de forma a liberar, né, ou bloquear, né, como se fosse igual nós aprendemos a respeito apesar que nós ainda vamos ver, né? Eu vou deixar mais para frente um pouquinho, mas nós vamos ver a questão do sistema binário, né? Nós vamos aprender sobre a linguagem da máquina, né? Que é o bit, no caso 0 e 1, né? É o ligado, desligado, ok? Então, o transistor, eles trabalham dessa forma, né? Através das cargas, 0 e 1, né? Através desses códigos, desses bits, para as suas atividades, né? As suas funções. Então, nós temos aí nessa pergunta falando sobre o transistor. E ele realmente é a evolução, né? Temos aqui um exemplo, só para a gente relembrar, olha o tamanho dele. Ok? E ele é a evolução de um componente eletrônico, né? Os primeiros que surgiram aí, que deram vida ao mundo eletrônico, né? De computadores. E qual seria esse componente, hein? A válvula, o circuito integrado, os chips SMD ou processador? A válvula, né? Isso. A gente estudou na aula passada, né? É a válvula. Então, a válvula, ela surgiu, um componente eletrônico, né? Que através de cargas elétricas, né? Liberavam, né, as suas funções de acordo com as atividades, as tarefas, né? As instruções. E o transistor, na verdade, ele passou para esse componente nada mais do que a função da válvula. Né? Com a evolução da tecnologia, a evolução das placas, dos computadores, esse transistor passou a fazer a função da válvula. Ele foi a evolução da válvula. Né? Ok? Então tá certinho aí. Vamos passar para a segunda questão. Aí na segunda questão, está perguntando qual é a vantagem dos transistores em relação às válvulas. Ele é uma evolução, né? Mas por que foi vantajoso, né? Qual que é as vantagens dele em relação às válvulas? Temos algumas, né? Vamos ver quem alguém. Por causa do tamanho e do baixo consumo? Como? Baixo Por causa consumo? do tamanho.
Isso, baixo consumo e o tamanho. Isso, exatamente, né? O tamanho, que aí pôde diminuir, né? As placas, o tamanho dos computadores e o baixo consumo de energia, principalmente, né? Ele utiliza praticamente Isso. 100 vezes, né? Nós vimos lá, a menos consumo de energia do que uma válvula. Beleza? É isso mesmo. O Júlio também respondeu lá no chat, mesma coisa. Então tá todo mundo bem instruído aí, né? Descreva as funções básicas de um transistor. Quais seriam as funções básicas? Atenuar a intensidade, barrar a passagem de corrente elétrica. Isso. Excelente. E está totalmente relacionada às cargas elétricas, né? Para as suas atividades, né? Então, ele, através dessas cargas, desses pulsos elétricos, ele bloqueia ou ele ativa, né? Ou ele de forma a fazer as suas atividades, as suas instruções, né? Um exemplo que nós podemos dar é o principal componente do computador, que é o processador. O processador é um chip, é um circuito, né, integrado, e na verdade ele é praticamente feito internamente por transistores. Então todas as instruções, todo o processamento que ocorre no computador é o processador que efetua essa atividade de processar as informações através de instruções. E essas instruções, elas são praticamente feitas, né, através de combinações de transistores, né? Então é ele que dá praticamente os transistores que dão vida a esses circuitos integrados, ou quando não eram nos circuitos, né, embutidos, eles eram diretamente na placa. Então era eles que trabalhavam com essa função, né, de executar as tarefas, as instruções. Tá? Através do quê? Através de cargas elétricas, pulsos elétricos. Né? Isso. Ok? Quais tipos... Essa questão número 4 aqui, eu acho que vocês não estão ainda aptos a responder. Eu vou concluir agora lá o... Deixa eu ver as outras questões aqui. Eu vou concluir lá o outro... Essas duas últimas aí, ó. Acho que essa 4 é 5. A 4 é a 5, eu vou deixar aqui. A 4 é assim. Porque a 4 está falando sobre Respondi, tipos de mas transistores. Né? É justamente o que nós estamos estudando agora. E a diferença entre um transistor e um circuito integrado também nós vamos entrar no finalzinho do slide lá. Então, eu vou deixar eles aqui para a gente concluir, tá? A gente vai poder responder com mais precisão aí. Tá? Vou puxar o slide aqui, que a gente conclui o slide para poder mexer com o multímetro também. Beleza? Então, nós paramos justamente nessa parte aqui, ó, que é os tipos de transistor, né? Então, nós vimos, dar uma repassada bem rápida aqui, né? Nós estudamos aí essa parte de transistor, né? Lembrando da importância que é do componente. Praticamente, ele é o componente, considerado o componente eletrônico mais importante, devido a isso que eu falei para vocês, né? É ele que dá vida às atividades, às tarefas, né? Se a gente manda lá, por exemplo, eu quero que execute uma soma de 50 mais 50. Vocês vão ter que entrar com esse pedido no computador. De alguma forma, né, utilizando teclado, mouse, vocês vão solicitar uma tarefa ao computador. Essa solicitação, desde a solicitação até a execução,
e a transformação em resposta para vocês, todas essas atividades, tarefas, elas são realizadas praticamente por transistores, tá? Porque são os transistores que dão vida, né, através de pulsos elétricos, né, liberando ou não liberando, né, ou atenuando, eles vão realizando as atividades, as tarefas, né, os processamentos também, no caso do processador. Então, é tudo baseado nesse componente aí. Esse componente que ele dá vida, né, ao computador, ok? Então, aí nós estudamos rapidamente, né, vou passar rápido aqui, nós estudamos falando sobre as válvulas, né, na semana passada, que foi o que iniciou essa ideia, né, de através da eletricidade, né, através da energia elétrica, com pulsos elétricos, realizar as atividades, sim ou não, né, combinações de códigos, né, e isso aí surgiu desde o início, né, e a partir desse início, que eram as válvulas, eles foram simplesmente avançando tecnologicamente, passando por transistor, olha o tamanho do transistor aqui embaixo em relação à válvula. O transistor, mesmo sendo pequeno, com consumo muito abaixo de energia da válvula, ela realizava atividades praticamente 30, 40 vezes a mais do que uma válvula. É como se num transistor desse pequenininho existisse 30, 40 válvulas. Então, assim, é uma evolução, né, grande. E depois, o que nós vamos até estudar para frente agora aí na aula de hoje, vieram os chips, né, os chips integrados, os circuitos integrados, que também foram a evolução dos transistores. E esses chips integrados, eles podem ter, em relação a transistores, pode ter centenas, né, dezenas, centenas, milhares de transistores num único chip. Ou seja, é uma evolução gigantesca em relação ao transistor. Então, uma é evolução do outro. Por isso que a tecnologia, a cada passagem de tempo, foi se tornando, né, mais veloz, né, mais rápido, mais completa em relação a informações, né? E aí nós fomos vendo, né, falando sobre os transistores, né, como que eles se comunicam, que é justamente o que eu acabei de falar aí, né, a maneira que eles se comunicam. Aqui nós temos as fotos, temos também alguns deles que precisam de dissipadores, esse metal que vocês estão vendo aqui, que é para dissipar o ar quente, né, que ocorre, você já sabe por quê, né? Toda vez que nós trabalhamos com corrente elétrica, né, com cargas elétricas, certamente os materiais, eles têm por natureza, né, tentar se opor à passagem da corrente elétrica, né, isso é comum, e se transforma em forma de calor, né, se perde em forma de calor. Nesse caso aqui, que são transistores de alta potência, igual esse aqui do meio, ele precisa de quê? Ele precisa de um dissipador. Esse metal que vocês estão vendo é o alumínio, ele não esquenta, tá? Por isso que ele está aí. E tem essas frestas aí para tentar fazer com que o ar se dissipe, né? Através dessas frestas que vocês estão vendo aqui. Então, ele é totalmente projetado de forma para ocorrer dessa forma, né? E as funções básicas, né? Que agora estava falando ali, né? Amplificar a corrente, né? Atenuar, né? Barrar a sua passagem, tudo para executar as atividades, as tarefas solicitadas pelo usuário, né? Ou processamento, ou a saída de informação, ou é sim ou é não. Então, assim, o transistor basicamente trabalha dessa forma, né? Ou é sim ou é não, né? É uma resposta ou outra, dependendo da combinação de códigos, né? E aí ele vai liberar as cargas elétricas ou não, ok? Vimos também a respeito dos tipos básicos de transistores, né? Nós temos o TBJ e o tipo FET, né? Ok? São os dois tipos básicos que existem, né? Um deles, que é o FET, ele trabalha com a tensão elétrica, ou seja, é a tensão elétrica que
que ele é sensível a ela. Ou seja, através da tensão elétrica que ele vai realizar suas tarefas, suas atividades, né? O outro, o transistor bipolar, já é sensível à corrente elétrica. É através da corrente elétrica que ele vai ter a sua função exercida, né? Não é pela tensão elétrica, pela força, né? É pela corrente que passa, né? Pelo que trafega. Então a diferença entre um e outro seria isso, né? Lembrando que transistor ele pode ter outras funções além de uma só, né? E não há equipamento, né, que não use transistores, né? Isso aí sempre desde o início, né? E os circuitos integrados, ó, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, eles também utilizam do transistor. Então eu posso pegar hoje, principalmente hoje, né? Eu pego placas de circuito de um smartphone, de um tablet, de um notebook, de um computador novo de hoje em dia, vai ser muito difícil a gente achar transistores nas placas. Dessa forma aqui, ó. Ah, então acabou, não existe mais transistor? De maneira alguma. O transistor é o componente mais importante, né? Na verdade, o que aconteceu? A verdade é essa aqui, ó. Vocês vão encontrar nas placas isso aqui, ó. Olha lá. Isso aqui que vocês vão encontrar nas placas hoje. E eles estão o quê? Internamente, nesses chips, eles estão com, olha lá no slide lá, ó, dezenas, centenas, até milhares de transistores integrados num único componente, que é o circuito integrado, né? Então, eles passaram para dentro desses chips, desses circuitos, justamente para diminuir o tamanho da placa e para evoluir, né? Imagine milhares de transistores soldados numa placa, né? Então, não tinha como não. Então, a evolução está aqui, ó. Está tudo dentro de um componente único, né? Então, é isso. E aqui falando novamente, ó, funcionamento do transistor como um interruptor, ligando ou desligando, corrente elétrica ou sem corrente elétrica, né? Então, é sempre dessa forma, através do sim e não, através dessa forma que eles trabalham com as respostas, né, gente? Ok? E acho que eu passei uma... Ah, não, vai chegar ainda. Aqui. Então, isso aqui nós falamos também na aula passada, sobre chips ou circuito integrado, que é a mesma coisa, tá? Aonde, igual eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, aqui tem um outro também, ó. Olha só, para vocês verem aqui, na parte de trás dele, ó, vocês vão conseguir enxergar, olha lá, ó, cheio de contatos, né, pontos que passam as cargas elétricas como se fossem transistores, né? Ok? Então, igual nós estamos aí, ó, as fotos também no slide, né? Então, são quadrados pequenos, né? Como eu acabei de mostrar para vocês, e podem conter em torno de 5 a 30 bilhões de transistores. Aí depende do tipo do chip, né? Vou mostrar agora para vocês, vocês vão entender direitinho. Depende do modelo e do tipo, né? Vai depender em torno de quantos transistores que vai ter nesse componente. Aqui eu mostrei para vocês na aula passada a placa, né? Espalhada aí de chips integrados, mostrando que são tudo transistores. Aí, ó, aqui. Então, os transistores já são do formato de chips agora, né? Vocês não vão encontrar mais como transistores mais. Vocês vão encontrar sempre assim, ó. Né? Ó, aqui embaixo desse metal de alumínio também tem um. Aí, ó. Então, é muitos espalhados, né? E lembrando que cada um chip desse não é um ou dois transistores, né? São muitos transistores. E aqui o processador, ó. O processador, componente considerado o cérebro do computador, ele é um dos que mais tem transistores embutidos. Ou seja, então, vocês podem ver que o componente, quanto mais importante ele for, né, quanto mais ele executar a tarefa, ele vai estar rico em transistores, né? Ou seja, então o transistor é o que faz ele
trabalhar de fato, né? Então, por isso, nós sabemos que é o componente mais importante aí dos eletrônicos, né? O transistor. E aqui foi justamente onde nós paramos, né? Na aula passada. Então, nós temos aqui, os transistores são formados por 3 tipos diferentes de semicondutores. Como assim? Nessa imagem aqui embaixo, estou mostrando um desenho, né? É como se fosse essa parte que fosse dentro, né? Dentro do transistor. Isso aqui que nós estamos enxergando aqui, ó. É como se a gente não enxergasse. Igual vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, essa partinha preta aí, ó. Tá lá dentro. E são 3 terminais, ó. Igual vocês estão vendo lá no desenho, ó. São 3 terminais. Temos um terminal C, temos um terminal B e temos um terminal E. Né? Igual vocês estão vendo aí. E o de cá também, ó. Mesma coisa, idêntico, né? Tem só uma pequena diferença aí que nós vamos aprender agora. Ok? Então, por isso que está falando aí no slide que eles são formados por 3 tipos diferentes de materiais semicondutores. Então, cada terminal é uma parte. Eles são emendados lá dentro. Cada terminal é um semicondutor. Tá? E qual é o semicondutor? É o diodo. Olha que coisa interessante, né? O diodo que nós já aprendemos. Então, é como se fosse 3 pedaços de diodos que formam um transistor. Ele é montado com partes de um outro componente, com funções de um outro componente. Tá? Então, o transistor ele é um semicondutor. Sendo um semicondutor, igual o diodo, né? Como o diodo, a corrente elétrica passa por ele num único sentido. Então, não vai e vem, não. Ela chega e sai em sentido único, o transistor, devido a ele ser composto por semicondutores. Então, é como se pegasse 3 pedaços de diodos semicondutores e montasse um componente, que é o transistor. Beleza? Bom, então essa é a primeira coisa que nós precisamos saber, e agora sabemos, né? Ligados por meio de 2 junções. Esses 3 pedaços são ligados por meio de 2 junções. PN. O que seria esse PN, hein? Positivo e negativo. Tá? Então, as 2 junções é essa. Eles vão se encontrar lá dentro, internamente, de forma positiva e negativa. Ok? Então, são 2 junções para 3 terminais. Tá? Então, vamos entender o que agora. Então, eles podem ser construídos, 2 tipos de transistores podem ser construídos. Tá? Então, olha só, como assim 2 tipos? Significa que eu estou com 2 aqui, ó. São 2 idênticos, mas desses 2 idênticos, eles podem ser diferentes na construção. E aí a maneira de trabalhar deles ser diferente. Só 2 formas que dá para fazer. É o que está aqui embaixo, ó, esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês repararam que tem aqui, ó, uma seta saindo aqui pro lado do E e tem uma seta entrando pro lado do E. Então aqui são 2 tipos diferentes de transistor. A maneira, né, de trabalhar com a carga elétrica é diferente. É isso que está falando o slide. Né? São 3 tipos diferentes de materiais condutores, ou seja, são 3 semicondutores emendados, através do que? Ligados por meio de 2 junções, que é positivo e negativo, né? E através de 2 formas, essa carga elétrica pode passar por eles. Através de 2 formas. E quais são elas? É a forma NPN e o PNP. Tá? Bom, vamos entender agora, né? O que significa NPN e PNP. Na verdade, é a mesma coisa que o PN ele ensina, né? Positivo e negativo. Só que aumentou uma letra a mais porque nós estamos trabalhando com 3 terminais no transistor, né? Então, é como se fosse o seguinte. Nesse NPN,
que é o caso desse aqui, ó, do lado esquerdo, significa o quê? Que um terminal vai ser negativo, o outro terminal vai ser positivo e o outro terminal vai ser negativo. Beleza? Então, no exemplo aqui, nós temos a letra B sendo o positivo e a letra E com a letra C sendo negativo. Ok? No outro exemplo é o PNP. Né? Ele é montado da mesma forma, porém com a seta indicando para dentro. Né? Essa indicação da seta é igual a indicação daquela seta do diodo, por onde que a corrente passa. Né? Ok? Então, essa daqui vai ser o quê? Significa, a seta indica sempre a saída do negativo, né, gente? O negativo é sempre no sentido da seta, igual lá no diodo que nós aprendemos. Aquele, o anodo e o catodo, né? Vocês estão lembrados? O catodo é o negativo, não é isso? O anodo é o positivo. Então, o catodo é o negativo, é a direção que vai a corrente. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Vai sair aqui, ó. Aqui vai ser o negativo. E aqui vai ser positivo. E a de cá vai ser positivo. Olha lá, PNP. São dois positivos entrando para a saída do negativo aqui, ó. O outro aqui é o contrário. A entrada aqui do positivo e a saída de dois negativos. Ok? Tá dando para entender aí, galera? Como que é esse funcionamento desse transistor? Hein? Tá dando para pegar direitinho aqui. Beleza? Então aqui nós temos aqui, ó. Ele vai entrar em direção da seta. Olha a seta apontando para lá. Ó. Então vai entrar aqui. E aqui ele está entrando como o quê? Está entrando como positivo. Porque ele sai em direção da seta como negativo. Para lá também vai ser negativo. Esse outro aqui, ele vai entrar aqui, ó, como positivo e vai entrar aqui também como positivo. E lá vai ser o quê? Negativo. Então são dois positivos e um negativo. Por isso que tem aquele NPN e PNP. Ok? Aí nós vamos fazer isso na prática. E essas letras que vocês estão vendo aí, eu acho que eu não tenho o nome deles aqui não, no slide. Não, tenho não. Mas os nomes são, né? Se quem quiser até anotar aí, ó, a letra B é o base, tá? É o base, é o terminal chamado base, tá? Temos o terminal C. O terminal C, ele é chamado de coletor. E o terminal E é o terminal chamado de emissor. Tá? Então, nós temos o base, o coletor e o emissor. Né? E aí nós temos que descobrir, porque olhando assim, ó, o transistor, do jeito que vocês estão vendo aqui, dessa forma, eu não consigo saber. Tá? Porque ele não é uma ordem fixa, não, tá, gente? Não é do meio sempre base, o da esquerda sempre coletor e o da direita sempre emissor. Não segue um padrão, não, tá? Depende da montagem dele lá dentro desse componente de plástico, né? Que na verdade não é plástico, não, tá? Isso aqui é um material condutor, semicondutor, né? Aí o que acontece? Eu tenho que descobrir qual dos três é o base e qual dos outros dois que sobrar, qual que é o emissor e qual que é o coletor. Como que eu descubro isso, gente? Esse pode ser diferente desse, mesmo eles sendo idênticos, os dois. Tá? Os terminais podem ser diferentes, eles podem ter uma montagem diferente internamente. Como que eu descubro? De duas maneiras. Uma delas é dessa forma aqui, ó, através de código. O transistor também ele é classificado por código. Então, se vocês forem olhar aqui nessa parte aqui preta, que é o propriamente dito, né, o transistor, ele tem um código aqui. E esse código é bem pequenininho, não dá para ver na câmera não, é só teria que ter até uma lupa, a lupa ajuda para enxergar. Aí o que acontece?
eu vou pegar esse código e vou usar um manual chamado Datasheets. Tá? Esse Datasheets, a gente consegue esse manual até na internet. Aí eu jogo esse código do transistor nesse Datasheets e ele me mostra, né, através do código dele, todas as características desse transistor, inclusive qual que é o terminal base, qual que é o terminal coletor e qual que é o terminal emissor. Aí eu já sei como que passa a corrente elétrica por ele. Ok? E outra maneira é utilizando o multímetro, que é o que nós vamos fazer, né? Através do multímetro eu consigo descobrir também qual que é cada terminal dele. Tá? A gente consegue fazer essa descoberta também. Só que no datasheets eu tenho mais informações, né, a respeito do transistor. Tá? Se eu precisar de mais informações, aí é preferível buscar o datasheets, né, que aí traz mais informações da característica do transistor. Tá? Mas isso que nós vamos fazer é questão de para a gente ter um conhecimento. Se algum dia a gente pegar alguma placa com um transistor, né, a gente saber interpretar o código, a gente saber descobrir cada um dos terminais, né? A gente tem um conhecimento básico, né? Por isso que a eletrônica é básica no nosso caso. Porque o que acontece? Hoje em dia, igual nós falamos, né, os transistores já estão embutidos nos circuitos integrados, né? Então, o que nós vamos fazer é a nível de conhecimento básico, para a gente ter esse conhecimento, né, e, se necessário, usá-lo, né? Não ficar totalmente cru, apenas sabendo que transistor, qual que é a função e mais nada, né? Porque, na verdade, os transistores estão passando para dentro dos chips, né, dos circuitos integrados. Beleza. Então, dando continuidade aqui, agora nós vamos começar a falar um pouco sobre os componentes que evoluíram os transistores, né? Depois eu vou voltar novamente nessa parte aqui, com esse desenho, né, com esse mapinha aí do símbolo desse componente, para a gente fazer a medição pelo multímetro, né, fazer a descoberta dos terminais. Mas antes nós vamos terminar com a evolução desse componente, né, do transistor, passando para SMD, SMD para os outros chips integrados, né, e conhecer um pouco dessa evolução, né, descobrir um pouco dessa evolução. Inicialmente, os componentes SMD, né? Ou seja, dispositivo montado na superfície, né? Então a ideia foi essa. A ideia desse componente SMD nada mais é do que diminuir componentes na placa, né? Diminuir quantidade de transistores, que eram muitos, passaram a ficar nesse componente aí, nesse SMD, que é fino e acoplado, praticamente colado na placa, né? Dessa forma, surgiu a possibilidade de fazer notebooks finos, né? Extra finos, né? Placas de circuito para smartphone, para tablets, né? Foi feito através desses componentes aí, essa evolução desses componentes SMD, que na verdade, internamente, eles possuem o quê? Todos os componentes que nós aprendemos até agora, né? Nesses SMD pode conter o quê? Transistores, pode conter resistores, pode conter todos os que nós aprendemos, né? Capacitor até que não, mas a maioria dos componentes que nós estudamos aí pode conter dentro desse formato aí de componente SMD, né? Justamente para ajudar na diminuição, né, dos componentes e aí poder construir, né, telas finas, né, componentes finos, eletrônicos finos, né, igual smartphone, tablet, os notebooks extra finos, ok? Bom, tá faltando menos de um minuto aí para cair esse primeiro link. Vou encerrar ele aqui antes que ele caia e já eu mando para vocês aí novamente o próximo link, tá? Vou deixar parado aqui onde nós estamos
para continuar. Ok, galera? Até mais. Dentro de alguns minutinhos eu mando aí e aviso lá no grupo. Até mais, galera. Até mais.